Olá, meus irmãos. Nós somos do Ministério Jesus Não Mente e estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para abençoar a sua vida ou também te amaldiçoar. Depende da sua escolha. Meus irmãos, olha que situação. No meu trabalho tinha uma senhora, uma certa idade, aproximadamente 48 anos de idade. E ali teve uma situação drástica e ela disse para mim assim, ainda bem que somos filhos de Deus, né? Todos nós somos filhos de Deus. Aí eu, como tenho conhecimento um pouco da Bíblia, eu disse para ela, bom, você é filha de Deus? Você aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente e eterno Salvador da sua alma? Não, mas Jesus Cristo está no meu coração. Pois bem, se já foi batizada, você aceitou Cristo no teu coração, você leu a Bíblia, você sabe o que é ser filho de Deus? Você segue as Escrituras, você faz uma leitura, você ora. Mas essas coisas quase eu não tenho tempo. Então, aí eu comecei a explicar para ela, nem todos que falam que são filhos de Deus são filhos de Deus. A Bíblia é bem clara que existe uma crença popular aí e dizendo que todos são filhos de Deus, né? Que segundo a crença de cada um, Deus é o Pai amoroso de todos os homens. Mas a Bíblia, ela diz completamente o oposto disso, de forma bem clara e direta a todos que meditarem na palavra. Pois bem, nem todos são filhos de Deus, né? A Bíblia lá no começo em Gênesis diz que Deus criou o mundo, né? Deus criou o mundo, criou a natureza, criou o espaço e depois, por último, ele fez o homem, né? E quando ele fez o homem, ele também tirou da costela do homem e fez uma mulher. E ali, quando houve o pecado, o homem e a mulher se corrompendo por causa da serpente, o homem se fez carne e se fez pecador. Pois bem, a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, eles fazem as coisas de Deus. E aquele que não é os filhos de Deus são bastardos. Por que eu estou dizendo isso? Tem muitas pessoas, irmãos, não quero dizer sobre essa mulher, mas tem muitas pessoas que falam que tem fé, tudo bem, eu aceito. Pessoas falam que acreditam em alguma imagem, em alguma entidade, tudo bem. Mas elas não têm o conhecimento da Bíblia corretamente da forma que Deus quer que nós prosseguimos. A Bíblia é bem clara. Diz que aquele que aceita Jesus Cristo como Salvador, esses vão herdar o reino de Deus. E aqueles que não aceitam Jesus Cristo e não for batizado, ele já é um condenado, porque ele vai fazer a vontade das trevas, ele vai ser um pecador. Então a Bíblia explica bem claro, em Romanos 8,16, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Através de quê? Através das nossas atitudes, através da nossa obra, através da nossa caminhada, né? Se nós dissemos que amamos o próximo e praticamos alguma atitude de ação de amor, automaticamente nós estamos amando o próximo. Então, a Bíblia também diz que quando nós aceitamos Jesus Cristo,
nós vamos ter aflições nesse mundo. E quando nós temos aflições, a gente não nega o Senhor. A gente somos participantes do sofrimento de Cristo. Porque nós estamos carregando uma cruz. Que cruz que é essa? A palavra de Deus. É sofrimento a palavra de Deus. Mas a Bíblia fala que quando a gente morrer com a palavra de Deus, em Romanos 8:1, fala que nenhuma condenação há para quem anda em Cristo Jesus. Veja bem, meus irmãos, existem várias igrejas, várias denominações, várias congregações, vários salões que dizem que pessoas entram reuniões, lugares que pregam o evangelho, lugares que abrem a Bíblia para fazer uma oração, para ministrar uma palavra. Lugares que as pessoas se juntam para falar do amor de Deus, para também nos lares fazer campanhas e assim por diante. Meus irmãos, veja bem, se nós estamos em certos lugares, assim como eu, pessoas acham que, por ouvir a palavra de Deus e sentir a emoção no teu coração, acham que estão na presença de Deus, que estão fazendo a vontade do Pai, andando na vontade do Senhor Jesus Cristo. Negativo, meus irmãos. A Bíblia é bem clara. A Bíblia é bem clara. Aquilo que é nascido de Deus, são pessoas separadas para entrar no reino de Deus. Aqueles que dizem que é nascido de Deus, mas não praticam a verdade, vivem no pecado, esses não herdarão o reino de Deus. Por quê, meus irmãos? Estão congregando, estão buscando a Deus, mas com seus olhos fechados. Fechado para as coisas espirituais e aberto para as coisas carnais. A Bíblia é bem clara: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas as pessoas acham que está dentro de uma igreja, está dentro de um salão, que está dentro de uma campanha, que está dentro de um lar. Eles acham que vai ter as melhores coisas dessa terra. Eles acham que precisa de um carro. Eles acham que precisa de um bom rendimento salarial dentro da sua conta bancária. E assim por diante. Tem um bom desenvolvimento empresarial, mas não se pregam a salvação. Meus irmãos? Então, há um certo tempo, eu percebi que as pessoas, elas vão em ministérios, igrejas, salões, congregações, elas sim buscam a Deus, ela acompanha a palavra de Deus, mas na realidade é um sepulcro caído. Por quê? Porque ouve a palavra de Deus, vê a correção do Pai, porque nessas igrejas às vezes Deus usa assim. Deus fala, sai do pecado, geração incrédula, geração que faz as coisas de qualquer forma. Então são filhos bastardos. E o que acontece com essa geração, Aqui em Mateus 27, Mateus 32, 27, perdão. Mateus 32, 27, está escrito assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caídos, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente são cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Viu só? Meus irmãos, existe muito de nós que está dessa maneira. Está orando, está louvando,
quer cantar, né, quer cantar músicas espirituais, acha que está louvando a Deus. Tem muitos que está na igreja, está cantando, está lendo a palavra, está fazendo uma leitura bíblica, está explanando a palavra de Deus, pregando o evangelho, mas quando sai dali, é sepulcro caído. Sepulcro caído. O que é sepulcro caído? Quem já viu sepulcro caído? Quando você vai nos cemitérios, assim, principalmente cemitérios municipais, é uma coisa assim da classe pobre. Você vê um monte assim de túmulo, né? E alguns estão ali caído, tudo, sabe, abandonados, tudo, sabe, rejeitado, aquele negócio, sabe, que dá até nojo de ver. Assim é o que está dentro de nós. Se nós acharmos que estamos andando na vontade de Deus, mas na realidade nós somos podres por dentro. Servimos a Deus achando que Deus está conosco, mas na realidade, naquele grande dia, preguei no teu nome, expulsei demônio, expeli demônios, curei no teu nome, preguei no teu nome, pessoas foram libertas pela tua palavra. Mas o próprio Deus diz: apartai-te de mim que praticais a iniquidade. Que terror será isso para mim e para você? Se nós, pelo menos, buscasse a presença de Deus, fazendo uma leitura bíblica, buscando conhecimento, para entender melhor a palavra de Deus e andar conforme a palavra de Deus através do Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus está corrompida. As pessoas não sentem mais a presença do Espírito Santo, porque os verdadeiros estão ali, eles são acuados, porque o sistema governal está aprisionando com a moda, com celulares, com internet, com coisas pecaminosas, o povo de Deus. E os verdadeiros estão ali, né? Os remanescentes, não negando a cruz, não negando o nome santo do Senhor, não negando a palavra verdadeira. Os discípulos de Jesus morreram, não negando a palavra de Deus, mas sabendo que Jesus prometeu, né, vida eterna para eles. E nós estamos aqui, né, cheio da promessa, promessa de salvação, promessa que nós vamos morar no reino de Deus, promessa que nós vamos ser mutilados, que nós vamos ser mortos, que nós vamos ser perseguidos pela palavra de Deus. Mas outros que se dizem filhos de Deus, que são filhos das trevas, eles não querem ser perseguidos. Ele fala que muitas vezes é o diabo. Deus usou até o próprio discípulo de Deus, Judas, né? Para quê? E colocou o diabo nele, para provar quem estava junto. Para provar até Jesus Cristo, que morreu ali na cruz, né? Judas, por que fazer isso? Judas, por que você tá me entregando? Judas, você viu eu curando, você viu eu libertando, você viu eu salvando. Judas, você é uma cobra, Judas. E Judas se arrependeu, mas não pediu perdão. Por quê? Porque ele é o próprio diabo. Porque a própria Bíblia diz, tinha 12, mas um era o diabo, né? Então muitas vezes, né, tem 10, tem 5, um de nós é o diabo. E a Bíblia diz que o diabo será lançado juntamente com os anjos mortos no lago que arde com fogo, né? Então, você que está ouvindo essa palavra, você que muitas vezes fica dizendo que nós pregamos duro, que nós estamos fora da palavra. A palavra verdadeira de ontem, hoje e sempre. Ela nunca muda. As pessoas querem mudar a palavra de Deus, mas nós que temos o Espírito Santo, a palavra de Deus nunca vai mudar. Quer andar de qualquer jeito, dizendo que Deus está comigo, que Deus não tem nada a ver,
que o meu coração, que Deus só quer o coração, que nós somos, que essa terra é nossa, nós somos herdeiros dessa terra, não. Nós somos herdeiros do reino de Deus. Então Jesus Cristo deixou bem claro, né? Que essa geração aqui é tenebrosa. A Bíblia diz, em Romanos 8,17, se somos filhos de Deus, então somos herdeiros de Deus e cordeiro com Cristo. E se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Tá vendo, igreja? Tá vendo? Igreja do Senhor. Se nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros, mas nós temos que participar do sofrimento. Não é fácil, né? Carregar a cruz. Carregar a cruz é rejeitar o pecado, rejeitar os nossos próprios desejos carnais, aquilo que muitas vezes quer nos atrapalhar, pessoas que têm espírito da maldade, querendo falar conosco de uma forma pejorativa, humilhante, desagradável, mas nós temos que ir até o fim, porque no fim nós vamos receber a coroa da vida eterna, mas não é para qualquer um. Muitos dirão, naquele grande dia, né? Muitos dirão, Senhor, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Apartar-te de mim, praticar as iniquidades, vai para o inferno agora. Agora você vai para o inferno. Não, por favor, me perdoa. Agora. Vai para o inferno agora. Tá vendo? Não tem mais jeito. Já pensou? Você ser condenado ali para vergonha, depois de fazer muitas coisas, mas fazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade da obra da carne. E você acha que Deus ia se agradar e achar, não, vem bendito do meu Pai, você estava trabalhando certinho, você estava fazendo a minha obra. Então tem coisas que desagradam aos olhos do Senhor. E você tem desagradado aos olhos do Senhor. E as coisas do Senhor que você estava fazendo estava chegando como perfume podre. Sabe? Tomate podre. Comida podre com azeda. Então não adianta. Não adianta você fazer as coisas de Deus estando no pecado, estando na pornografia, estando nas coisas maldizentes, espíritos da iniquidade. Não adianta andar nesse caminho. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Então, meus irmãos, vigia. Vigia, porque Deus quer me salvar, Deus quer te salvar. Quer ser chamado filho de Deus? Faz as coisas que se torne você filho de Deus. Né? Não faz as coisas de qualquer maneira, não. Porque naquele grande dia, ou você vai ser salvo, ou você vai ser lançado no fogo eterno. Ok? Nós somos de Ministério Jesus Não Mente. Nós teve mais uma palavra de Deus para abençoar a tua vida. E eu creio que se você quiser ser filho de Deus, negue a si mesmo e siga a Cristo. Porque foi lá no passado, também é no dia de hoje. Amém? Fica com Deus. Nós somos Ministério Jesus Não Mente. Uma palavra de Deus para abençoar a minha e a tua vida.